para ele pegar. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido a vereadora Rosa Meire da Silva Martins a fazer a leitura da ata, a leitura da Bíblia, e ficamos em pé para ouvi-la. Eclesiástico, capítulo 10, versículos do 23 ao 34. Felicidade do que temem a Deus. A raça do homem que teme a Deus será honrada. Será desonrada aquele que desprezar os preceitos do Senhor. Entre os seus irmãos, a homenagem é feita para aquele que os governa. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, nobre ou pobre. Sua glória é o temor ao Senhor. Não desprezes o homem justo, ainda que pobre. Não alteças um pecador, ainda que rico. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagens. Mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homens livres serão os súditos de um escravo sensato. Repreendido o homem prudente e bem educado não murmura. E o ignorante não será honrado. Não te orgulhes do trabalho que fazes. Não sejas indolente no tempo da adversidade. Mais vale o trabalho e a abundância do que o jacticioso que não tem pão. Meu filho, conservar a tua alma na doçura e dar-lhe a honra que merece. Aquele que peca contra si mesmo, quem é justificará? Quem o justificará? Quem devolverá a honra a quem desonrou a sua vida? Um pobre é honrado pelo seu conhecimento e temor a Deus, a quem ou é por causa de suas riquezas. Mas quanta glória teria se fosse rico? Aquele que é honrado mesmo sendo pobre, mas o que se gloria de sua riqueza. Acautela-se para não se tornar pobre. Palavra do Senhor. Convido a primeira secretária, a vereadora Rosa Meire da Silva Martins, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária realizada em 22 de abril de 2025. Presidente Eduardo Batista, secretária Rosa Meire da Silva Martins. 22 de abril de 2025, em horário regimental, reúne-se a Câmara de Vereadores de Orizona, Estado do Paraná, e sob a presidência dos vereadores Eduardo Batista, e com a presença dos senhores vereadores Adilson Maroldi, Antônio Bezerra, Gisela Cristina Borsato Goulart, Luiz Eduardo Mansão Cervante, Juarez Teixeira dos Santos, Oswaldo Macho Filho, Ronaldo Alcântara Pascoal e Rosa Meire da Silva Martins. O senhor presidente, ainda contando com o quórum legal e de acordo com a Constituição, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, convidando a vereadora Rosa Meire da Silva Martins para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Após a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente convocou a primeira secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata da sessão anterior, o senhor presidente submeteu em sua ampla discussão e votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade sem qualquer restrição. Do expediente constaram-se as seguintes matérias: indicação de número 062 de 2025, a autoria dos vereadores Adilson Maroldi, Gisela Cristina Borsato Goulart, Luiz Eduardo Mansano Cervante e Ronaldo Alcântara Pascoal. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a criação do Conselho Comunitário de Segurança e Promoção Social de Orizona, CONSEC, indicação de número 063 de 2025. Autoria do vereador Luiz Eduardo Mansano Cervante. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a aquisição de equipamentos para fisioterapia do Centro Integrado de Saúde. E não havendo mais nenhuma correspondência a ser lida do expediente, o senhor presidente encaminhou as indicações de número 062 e 063 de 2025
e, em seguida, passou para os trabalhos da ordem do dia. Verificada a presença dos senhores vereadores, portanto, houve quórum legal para a liberação da matéria em pauta. Em seguida, o senhor presidente submeteu em primeira discussão e votação os projetos de lei de número 011 e 012 de 2025, que foram aprovadas por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em discussão única as indicações de número 064 e 065 de 2025, que foram aprovadas por unanimidade sem discussão. E não havendo mais matéria ou correspondência a ser lida e votada da ordem do dia, o senhor presidente convocou o segundo secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Usaram a palavra nas explicações pessoais Oswaldo Maggi Filho e Eduardo Baptista. E não havendo nada mais secretário, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão, que no qual foi lavada a presente ata. A ata da 12ª sessão ordinária está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro assim aprovada a ata por unanimidade e sem restrição. Algum vereador tem matéria a dar entrada na casa? Convido a primeira secretária, a vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que leia a matéria do expediente. Processo de número 21.4469 de 2024, prestação de contas do exercício financeiro de 2023. Súmula. Prestação de contas do prefeito municipal no exercício de 2023, parecer breve e recomendada a regularidade das contas. Requerimento de número 004 de 2025, autoria dos vereadores Adenilson Marodi, Giselda Cristina Borsato Mulatti, Luiz Eduardo Mansano Servante e Ronaldo Alcântara Pascoal. Súmula. Que o senhor prefeito municipal encaminhe esta Casa de Leis para fim de esclarecimento público todas as notas fiscais referentes à garagem municipal de janeiro de 2025 até a presente data. Indicação de número 066 de 2025, autoria dos vereadores Eduardo Baptista e Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a aquisição e instalação de bueiro inteligente em todo o município de forma gradativa. Processo de número 214469/2024 vai para a Comissão de Finanças e Economias. O requerimento número 04 de 2025 fica na Secretaria da Casa para seus devidos estudos. A indicação de número 066/2025 fica na Secretaria da Casa para seus devidos estudos. Peço à primeira secretária, a vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que faça a leitura da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 011/2025. Projeto de lei número 011 de 2025, autoria do Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para inclusão de ação nas leis municipais de número 1050, de 10 de setembro de 2021, Plano Plurianual PPA, de 1171, de 20 de novembro de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO, de número 1172, de 20 de novembro de 2024, e Lei Orçamentária Anual, a LOA, e das outras providências. Projeto de lei número 011/2025 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto de lei número 011/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em segunda votação, o projeto de lei número 012/2025.
Projeto de Lei número 012 de 2025, autoria do Poder Executivo com caráter de urgência. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a AVE, Associação Vida e Esperança, Asilo São Vicente de Paula, PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mandaguaçu, a AMA, Associação Maringaense dos Autistas, e a CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança e Promoção Social de Mandaguaçu e das outras providências. Projeto de Lei número 012/2025 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei número 012/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 015/2025. Projeto de Lei Complementar número 015 de 2025, autoria do Poder Executivo, caráter de urgência. Súmula. Dispõe sobre a alteração do número de vagas para o cargo de motorista, instituídas junto ao anexo 1 da Lei Municipal de número 712 de 2011 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 015/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar número 015/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 016/2025. Projeto de Lei Complementar número 016 de 2025, autoria do Poder Executivo com caráter de urgência. Súmula. Altera dispositivos legais da Lei Municipal de número 1184 de 2025 do município de Orizona e das outras providências. Projeto de lei complementar número 016/2025 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar número 016/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 07/2025. Projeto de Lei número 007 de 2025, autoria da vereadora Giselda Cristina Corsato Mulatti. Súmula. Institui a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento a pessoas com doenças raras no município de Orizona, Paraná e das outras providências. Projeto de lei número 07/2025 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 07/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em discussão única, a indicação número 062/2025. Indicação de número 062 de 2025, autoria dos vereadores Adenilson Maroldi, Giselda Cristina Borsato Mulatti, Luiz Eduardo Mansano Servante e Ronaldo Alcântara Pascoal. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a criação do Conselho Comunitário de Segurança e Promoção Social de Orizona, CONSE. A indicação número 062 de 2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A indicação número 062 de 2025 aprovada por unanimidade e sem discussão. Em discussão única, a indicação número 063/2025. Indicação de número 063 de 2025, autoria do vereador Luiz Eduardo Mansano Servante. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a aquisição de equipamentos para fisioterapia no Centro Integrado de Saúde. A indicação número 063 de 2025 está em discussão. Só gostaria de, já que está em discussão, sanear, assim, alimentar ali ao vereador se assim, o senhor chegou a procurar a secretária de saúde, porque eu acho que ela, salvo engano, ela já está comprando alguns equipamentos. Assim, o senhor chegou a conversar com ela, vereador? Não, presidente. Eu conversei direto com a profissional. E ela falou que a secretária estava vendo isso daí, mas não tinha dado uma posição ainda.
Então tá bom, eu assim, vou procurar ela também pessoalmente, porque se eu não me engano ela já está licitando alguns equipamentos. Que bom. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A indicação número 063/2025 aprovada por unanimidade e sem discussão. Convido o segundo secretário, o vereador Antônio Bezerra, que faça a chamada do dia para as explicações pessoais. Vereadora Giselda Cristina Borsato. Peço a palavra. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, ao público que se faz presente. Eu venho rapidamente, hoje, somente comentar mais uma vez a respeito do projeto de lei para as crianças, para as pessoas, no caso, com doenças raras. Eu acredito que vai passar por essa casa e gostaria também que, assim que passasse, o prefeito sancionasse a lei e que isso fosse bastante divulgado por vocês, colegas, pelo público de casa, que nos ouvem também, para estar falando, que vai ter esse benefício para as famílias que com crianças, ou mesmo que sejam adultos, que são portadores de doenças raras. Como eu comentei, com o próprio Oswaldo, que me permite falar seu nome, que vai ter a Casa do Autista, que é um projeto dele, então que a gente pudesse fazer uma junção para que todos fossem atendidos, todos aqueles que precisassem, também com a isenção do PTU, com tudo que fosse necessário. Então é isso que eu venho pedir para vocês hoje. E a respeito do CONSEG também, que é o Conselho de Segurança, o Horizonte vai ter um gasto de R$30 mil anual. Então, eu conversando com o jurídico, foi ele mesmo que nos orientou até de fazer esse conselho aqui, ou mesmo que ele, se for permanecer em Mandaguaçu, que Orizona tenha respaldo, porque nós vamos estar tendo esse gasto de R$30 mil por ano, mais ou menos, que foi o que eu ouvi sobre o projeto. Tenho dito, muito obrigada. Vereadora Rosa Mir da Silva Martins. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente, aos demais edis, ao público presente, o pessoal de casa. Venho aqui hoje nessa tribuna agradecer à equipe que trabalha para fazer os reparos que precisam, A equipe do Cláudio Elvira, que é o Cláudio Cabelinho. O hospital, como vocês sabem, está em reforma, uma reforma que não termina nunca, que já estamos todos cansados, mas um pedido meu, sua equipe foi lá por uma lâmpada, puxou uma extensão, que é onde dava material que era escuro, que estava no escuro. Então, Cláudio, parabéns para você e sua equipe, muito obrigada mesmo. Fez, nossa, muita diferença naquela claridade toda, que ficou melhor que antes. Também quero falar para vocês que ainda não tomaram a vacina da gripe, que procuram a unidade de saúde, que é das 8 às 11h30, da 1 às 4h30, para tomarem a vacina, que agora vocês sabem que já começou a diminuir. Para as crianças que até 15 anos estão tomando, continuando com aquela faixa etária, que do começo estava, e se Deus quiser, logo todos vão acabar tomando. Vocês sabem que vai chegar o inverno, e essa vacina é importante porque é no inverno que as pessoas pegam mais gripe, pegam mais pneumonia, principalmente os idosos. Também quero falar sobre a indicação
que a gente fez dos bueiros. Como venta muito, é muita folha, muitos galhos, chove, as enxurradas levam tudo para dentro do bueiro, onde acaba entupindo, a água não dá conta, entra dentro das casas. Então, fazer essas gaiolas vai ser uma grande ideia que eu vi também no município. E eu já tinha feito ano passado, se eu não estiver enganado, retrasado, mas ainda não fez. Então peço para o senhor prefeito, né, se conseguir, a gente vai ficar horizontal bem, né, vai ficar bem agradecido, porque ele vai evitar de entrar sujeiras, galhos, pets dentro do bueiro. E vocês sabem que teve, né, aquele PSS para motorista, para técnico, para enfermeiro. Então, logo vai entrar, né, essas pessoas que passaram, né? E quero deixar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão para as pessoas que ajudaram a levar a saúde, a unidade de saúde, o hospital, sem, né, o enfermeiro que saiu, que foi o Lucas, um grande funcionário. Então, quem conseguiu fazer com que a população não espirrasse na população essa demanda da falta, para não ficar falta de atendimento, foram as enfermeiras, a Érica, a Débora, a Ana Paula, se desdobraram para fazer o extra, porque não é fácil. E elas já são concursadas, mas de cargo comissionado, que eu tiro o chapéu, que eu dou nota 1000, é para Lídia Camilo. Aquela trabalha, gente, tá lá para qualquer um ver. Não tem horário, não tem corpo mole. Ela faz com amor. Ela trabalha um todo ali, ela faz tudo o que precisa. Juntamente, claro, com essas outras. Mas para você, Lídia, que agora vai entrar mais essas duas, né, para ajudar, vai desafogar bastante, porque a gente vê que você está bem cansada. Mas você não desanimou, pegou na mão das outras e conseguiu levar até a chegada dessas duas funcionárias, que são as enfermeiras. Também não poderia deixar de falar da Jéssica, também é uma grande profissional que trabalha no PSF, mas quem fica mais ali, né, é a Lídia. Então, quero agradecer você, Lídia. Parabéns, tá? Deus abençoe e continue essa pessoa maravilhosa que você é, sempre prestativa, tá? Você nasceu com esse dom de ajudar. Tem dito, muito obrigada. Vereador Luiz Eduardo Monsanto, Gervante. Peço palavras, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo. Primeiramente, venho aqui meu sentimento à professora Sandra, né? Que era uma excelente professora. Foi minha professora. Foi professora do meu filho. Que Deus tenha um bom lugar. Hoje eu venho falar. Hoje pela manhã estivemos reunidos, né, numa reunião com o sindicato. Eu, o Oswaldo, a Meire, o Ronaldo, o servidor Marcos, Thiago. E foi uma reunião boa. E que puder contar comigo, vou estar sempre junto com vocês. E venho também convidar toda a comunidade para participar da conferência municipal das cidades. Vai ser realizada amanhã, aqui nessa casa, às 14 horas. E também tenho aqui também para falar
o que os recursos do nosso partido, dos trabalhadores, o que ele já trouxe para nós desde 2007, né, até hoje. Então tem aqui, ó, 2007, construção ciclovia Olivan-Lissone. 2007, conjunto habitacional Judite Buzinaro Neves. 2007 e 2008, programa de pavimentação asfáltica, Rua Campo Grande, Araxá, Bocanhuva, Bela Vista, Aritã, Catarinense, Assunção, Euclides da Cunha, São Vicente. Em 2008 também, termino no Centro de Convivência da Terceira Idade, a Clube do Fondó. 2008 também teve a construção de ponte sobre o Rio Condor, Estrada Chavante. 2008, Portal Turístico de Orizona. 2009, Conjunto Habitacional Jair Bertanha. 2013, a Supercreche, o CEMEI. 2014, uma retroescavadeira, PEC. 2014 também uma motoriveladora, da PEC. 2014, o caminhão caçamba. 2016, 100 mil custeio para a saúde, do NVR. 2017, 250 mil recape asfáltico, da Gleice Hoffmann. 2019, 250 mil caminhão coletor de lixo, da Gleice Hoffmann. 2019, 250 mil campo suíço iluminado, da Gleice Hoffmann. Em 2020, 300 mil da piscina aquecida, do NVR. Em 2020, 150 mil do caminhão pipa, do Arilson Chorato, nosso deputado. 2020, 80 mil equipamentos para a saúde, do nosso Arilson Chorato, nosso deputado. 2021, 50 mil da reforma dos banheiros do Colégio Benuil, do nosso deputado Arilson Chorato. 2022, 250 mil construção da ciclovia Rua Atlas, do NVR. 2022, 25 mil castração de animal, do nosso deputado Arilson Chorato. 2022, 30 mil da kit esportivo do Colégio Benuil, do Arilson Chorato, nosso deputado. 2022, 250 mil ônibus escolar, da Gleice Hoffmann. 2023, 100 mil da reforma do muro do Colégio Benuil, do nosso deputado Arilson Chorato. 2023, 1 milhão e 800 mil energia sistema solar dos prédios públicos da Itaipu, articulação do deputado Arilson Chorato. 2023, 250 mil iluminação ciclovia, Gleice Hoffmann. 2023, 250 mil iluminação do estádio municipal, Gleice Hoffmann, que trouxe. 2024, 500 mil do recape asfáltico, da Gleice Hoffmann. E 210 mil da iluminação de LED. É isso daqui que a gente fala, né? O nosso deputado está aqui, ó, pela nossa cidade, né? Sempre olhando para nós aqui, para os nossos municípios. E agora mais 30 mil para a festa do milho, junto com a Itaipu. Tá? Ele vem presentear a nossa festa do milho. E hoje é isso. Tá? Muito obrigado, tenho título. Vereador Ronaldo Alcântara Pascoal. Essa palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite ao público aqui presente, boa noite ao público que nos assiste de casa. Primeiramente, eu gostaria de dar início também falando sobre a professora Sandra. É uma imensa perda que o nosso município teve, a eterna professora Sandrona. Não existe quem não conhece ela aqui na nossa cidade. Então, que Deus a tenha ela e recebe ela de braços abertos. Pessoal, eu gostaria de falar e pedir para o prefeito e para os nobres vereadores que pensassem um pouquinho aqui no que eu vou dizer aqui. É sobre os barracões. Está virando uma novela, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Foi dito aqui na tribuna que
teria que dar prioridade para empresas com grande número de empregados e com pequenas empresas com pouco número de empregados não seria muito viável, até porque talvez empregaria parente. Mas eu não vejo problema nenhum uma empresa empregar parentes, até porque dá sequência no sonho de um pai, no sonho de um avô, no sonho de um parente, porque se o pai emprega o filho, ele também é funcionário, ele também é pessoa comum, ele também vai gerar imposto, ele também vai gerar renda. Se ele tem um carro, ele vai gastar o dinheiro no posto de gasolina, ele vai gastar o dinheiro numa farmácia, ele vai no mercado. Então é uma corrente. Não é só um emprego, esses 5 empregos. Esses 5 empregos se torna uma corrente que vai gerar o comércio local. Até porque as pequenas empresas também podem se tornar umas grandes empresas. As pequenas empresas também se tornam grandes. Por exemplo, nós temos exemplos aqui de empresa que começou aqui em Orizona pequena. Hoje ela está do lado vizinho aqui, é enorme. Camilo, ele começou aqui de Orizona. Então, se as pequenas empresas, por exemplo, Orizona tem posto de gasolina, tem farmácia, tem mecânica de moto, tem mecânica de bicicleta, tem mecânica de carro. Uma outra empresa de fora está vindo investir um posto muito bom aqui também. Para nós isso é ótimo, concorrência. Então, se as empresas acreditam no município, por que o município não pode acreditar nas empresas que estão aqui dentro? Dar preferência para eles. Eu não digo apontar e dar, mas aqueles que tiver com a documentação em dia, tudo certinho, atender os requisitos, dá uma preferência na licitação para poder participar. Se não preencher os requisitos, abre para de fora. Mas eu acredito que a gente tinha que dar uma prioridade para as empresas aqui de dentro. É o que eu penso, até porque a minha empresa é pequena, não é grande. Eu sei como que é manter a folha de pagamento de 5 funcionários, não é fácil, de 4 funcionários não é fácil, de 3 não é fácil. Então, até porque o dia que eu e o prefeito e o vice-prefeito Alex fomos numa cidade vizinha para ver em relação aos pontos de ônibus, o prefeito ele tocou um assunto lá, se a empresa, o filho do dono daquela empresa tinha interesse de vir para o município, porque acho que aquela, presidente, se o senhor me permite citar seu nome, que ia montar uma empresa de brinquedos inflamáveis, né? Flávio. Aí o proprietário disse que podia descartar a hipótese que ele não iria vir. Ele falou isso pra gente lá, que ele não iria vir, que ele já estava bem instalado lá. Então, assim, eu acho difícil uma empresa grande, que gera acima de 20 empregos, que nem alguns defendem, vir para cá. Não sou contra se tiver. Quero deixar claro que eu não sou contra. Respeito a opinião de todo mundo e também gostaria que respeitasse a minha. E é isso aí no momento. Boa noite a todos. Era isso que eu tinha para hoje. Vereador Oswaldo Maia Filho. Essa palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, companheiros de casa, público presente, Taninho, esposa do nosso nobre amigo Du, Fatinha, de sempre aqui, pessoal de casa. Como o pessoal já disse aqui, eu quero ressaltar a grande tristeza que a nossa comunidade teve esse final de semana com a perda da nossa querida funcionária, professora e grande amiga Sandra, né? Muitos tiveram a alegria de compartilhar momentos com ela e sabia da alegria dela de viver, mas Deus sabe o momento certo, a hora certa, e infelizmente nós a perdemos. Mas quero estender aqui minhas condolências à família, ao meu amigo, irmão dela, ao Ronaldo, à Flávia, enfim, a todos os familiares. Senhor presidente, reforçando aqui o que o Du disse bem, hoje cedo nós tivemos a reunião, hoje na parte da manhã, com o sindicato que representa a classe dos funcionários públicos. Eles trouxeram algumas demandas, algumas propostas para que a gente pudesse analisar e pudesse compartilhar junto com o Executivo.
uma forma da gente poder fortalecer essas demandas, trazer aqui para casa para que a gente não feche os olhos e ajude o crescimento e o fortalecimento do funcionalismo. Por que eu digo isso? A gente não pode, eu sou funcionário, a Meire é funcionária, a gente não pode lutar por uma classe só. A gente tem que lutar por todas as classes, né? Seja na educação, seja na saúde, seja no departamento rodoviário, o Marco estava aí hoje com a gente, enfim, em qualquer departamento. Eu vejo, até discutir isso com eles hoje, que tem uma grande necessidade de se fazer uma reavaliação do plano de carreira nosso. Questão salarial nossa está em defasagem. A prefeitura municipal, queira ou não, é a maior empresa da cidade, são mais de 300 funcionários, é o que ajuda a girar a economia do município, e a categoria do funcionalismo público está com um salário um pouco defasado. Seria necessário e urgente essa revisão do plano de carreira em geral, né? Para poder fortalecer o funcionalismo e assim girar o comércio, para que o nosso dinheiro, já que nós somos aqui, que fique aqui, né? E valorizar também o trabalho daquele que está dia a dia ali na luta. Fica aqui o meu pedido para o prefeito, que ele converse com o pessoal da RH, ou que ele nos procure, converse com o pessoal do sindicato e faça esse levantamento aí, senhor prefeito, da questão salarial de todo o funcionalismo, para que não seja favorecido nenhum lado, nenhum outro, que todos sejam atendidos. Conferência, tu falou bem também, tu veio para falar, hein? Conferência Municipal das Cidades, grande importância amanhã, né? Hoje nós soltamos um vídeo, o secretário de Administração fez um vídeo, colocou na internet, está lá o convite para todos, mas quem puder chamar o vizinho, chamar o parente, primo, tio, quem for, pessoal de casa que puder, que não estiver trabalhando, às 14 horas aqui na Câmara Municipal amanhã, é de grande importância, porque essa conferência ela visa atender as necessidades do município, discutir projetos que serão levados para a 7ª Conferência Estadual das Cidades. E a não realização dessa conferência, ela implica em corte de recursos para o nosso município, né? Então é obrigatório, nós estamos fazendo, atendendo a agenda do governo do estado, em realizar essa conferência, e para que isso aconteça e aconteça bem, que a gente possa chegar lá em cima com demandas boas para o nosso município, é preciso não só a participação do funcionalismo público, dos vereadores, mas enfim de toda a população. Então eu complemento esse pedido aí da presença que o Eduardo fez, para que a população estivesse presente amanhã às 14 horas aqui na Câmara. Eu queria parabenizar o projeto da Giselda, que ela ressaltou, enfim, todos os projetos que entram nessa Câmara. E que não haja ciumeira, que não haja discordância quando é um projeto bom. Eu fico pasmado e indignado quando entra um projeto bom aqui e alguém vota contra. Isso é inviável para a população, porque eu sou vereador, eu não posso ir contra um projeto que o Du buscou com a população. A gente não está em todos os lugares, é para isso que nós somos em 9. Então ele busca uma demanda da população que precisa. Opa, legal, vamos votar. Parecer jurídico, passou pelas comissões, é bacana para a população, vamos votar, vamos fazer esse esforço. E nós todos deveríamos buscar ideias do povo que caiba para a gente poder fazer esses projetos de lei, mandar sim e votar favorável sim, para que esses projetos bons virem lei e atendam a população. Queria parabenizar também que o Eduardo falou dos recursos que vieram do partido do PT. Parabenizar também, é o meu primeiro mandato, não trouxe nada ainda, mas que a gente tem esse esforço, Eduardo, que o Adenilson está aí há bastante tempo, a Giselda está aí, o Juarez, a Meire, Pila já fez parte, o Eduardo,
é essa somatória de esforço aí, de buscar que a gente, nesse mandato, Ronaldo, a gente tenha a mesma força de vontade desse pessoal que já está aí na casa, de correr atrás, de buscar, porque o recurso do PT, o recurso do PMDB, o recurso de qualquer partido, é uma somatória para atender toda a nossa população, toda a nossa cidade. Se você for ver o que o PT trouxe, está aí. É uma benfeitoria para a cidade. O PP trouxe, o Eduardo, que corre atrás o tempo inteiro, a Meire, está aí para a nossa população. Então quero dar parabéns para os deputados, para a Gleice, para o Endo, que disponibiliza recursos, para os outros deputados também, Maria Vitória, Ricardo Barros, o Arilson, que é de casa, para que tragam mais, né? Não vamos ficar olhando partido, a gente não está aqui para olhar partido. A gente trabalha como um todo, com um time para trazer benfeitorias para a nossa cidade, para gerar coisas boas para a nossa cidade e atender a nossa população. Então quero dar os parabéns a todos os representantes aqui que fazem esse esforço, que correm atrás e buscam, através do governo do Estado, dos nossos deputados, e através do governo federal, dos nossos deputados, senadores, enfim, de onde a gente conseguir angariar recursos para a nossa cidade vai ser bem-vindo. Tá? E por falar nisso, o Eduardo estava presente no momento. Queria anunciar também, Eduardo, aquela ligação do assessor do Gugu Bueno, né? A gente estava no gabinete batendo um papo com o prefeito. Ele nos informou que está para vir agora como emenda dele, que é o deputado que eu e o Bila estamos representando, a Meire e o Eduardo representando a Maria Vitória. O Gugu vai mandar para a gente um micro-ônibus novo para a saúde, uma van nova e um carro baixo. Então, assim, vamos buscar, né? Tem uma coisa, vai ser legal para a cidade, vamos buscar em diferente partido, vamos ajudar, precisa de um projeto, vocês podem contar comigo. Eu não quero saber que partido que eu quero recurso para a cidade. Ali você é parceiro nosso, amigo nosso, enfim, todos os outros deputados. Tendo voto aqui, trazendo recurso para a gente é o que a gente precisa. Porque a população dá voto para eles precisam devolver recurso, que é o que a população pede em troca do voto. Foi depositado o voto, foi depositado para isso mesmo, né? Para ele poder estar lá representando a gente, debatendo as demandas que nós temos e principalmente, como a Orizona depende de recursos do Estado e recursos do Federal, eles que mandem recursos para a gente, seja Itaipu, seja através da casa lá, enfim. É o que eu tinha para o momento, presidente. Muito obrigado. Presidente, não há vereador inscrito. Peço ao vice-presidente da casa que assume a cadeira de presidente para mim falar na tribuna. Peço a palavra, senhor presidente. Você. Boa noite, presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente e as pessoas que acompanham a Câmara de Vereadores pela rede social da Câmara. Primeiro eu queria dizer aos novos colegas que eu, felizmente, gostaria de estar nessa conferência, só que, infelizmente, por motivo de serviço, eu vou ter que viajar a trabalho e que o senhor Oswaldo estiver pela cidade, que represente a Câmara, meio, os vereadores, represente a Câmara de Vereadores nesta reunião. Senhores vereadores, gostaria de comentar sobre o fato que aconteceu hoje, lamentável, que graças a um polícia paisano no município de Orizona, já aposentado, e algumas pessoas da comunidade que ligaram e que se preocuparam com o fato, e também os outros policiais da região que veio todo, dar o reforço no momento certo. Uma pessoa totalmente desequilibrada, não sei se estava drogado ou efeito de remédio, matou uma pessoa por misericórdia de Deus. Essa pessoa, ela passou em frente do posto de saúde, em frente do hospital. Graças a Deus hoje não era dia de pediatra, que não tinha criança ali na frente do posto de saúde. Graças a Deus que no período que esse marginal, que eu posso falar um nome assim, que acho que é pouco, o marginal para uma pessoa dessa, ela totalmente desequilibrada, ela passou a mais 100 por hora, umas 2, 3 vezes no centro da cidade. Aí eu corri atrás, eu tinha um soldado apaisano,
a gente conseguiu fechar esse indivíduo ali no posto de gasolina e o polícia paisano conseguiu mobilizar esse rapaz, veio um reforço policial, graças a Deus, e levou esse indivíduo embora. Por pouco que essa pessoa matou mais de 10, 20 pessoas no meio da rua, porque assim, foi um fato lamentável que a população inteira ficou assustada com a situação. Foi graças a Deus que foi no período que as crianças já tinham chegado da escola e não tinha nada na rua, assim, muito pouca gente, que não aconteceu um fato aí de horror, assim, posso dizer assim, um fato horrível. Mas graças à Polícia Militar, ao soldado Mâncio, deixo aqui meu agradecimento. O policial foi fundamental, não teve, não precisou atirar no indivíduo, mas houve a mobilização ali, veio o reforço policial e levou o mesmo para a delegacia. Outra coisa, gostaria de parabenizar a Secretaria de Esporte, um pedido meu aqui, dos vereadores, ao treino de bola para as crianças no campo. Passei lá agora, saí de casa agora, estava tendo um treino na molecada, os pais todos felizes ali, as crianças todos contentes ali, porque foi o que o secretário me disse ontem. Talvez para levar para jogar vai ser difícil por causa da categoria, que existe categorias 12, 10, vai até os 17. Então assim, eu falei para ele que não importava a disputa, mas que importava era o treino e abrir aquele campo para a molecada, porque com um trabalho a longo prazo de 5, 6 anos, como a gente conversava com o Juarez também na mesma preocupação, que é mais ligado à bola que eu, com um crescimento sustentável ali do treino, em 5 anos ali, se Deus quiser, nós vamos ter disputa com categoria, que daí as crianças já estão afinadas com o treino no campo. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar a Secretaria de Esporte. Outra situação, assim, gostaria de comentar, outro assunto, é sobre os recursos federais que o vereador leu aqui. Inclusive, lembro eu quantas vezes fui para Brasília com o recurso da creche. Recurso esse que não saía. O Arilson não tinha envolvimento nenhum, inclusive nada no PT na época, quando a gente conseguiu o recurso. Lembro eu quantas viagens dei com o Janilson, com o Sérgio, na verdade, que eu era vereador na época do PT, e o esforço que a gente fez para conseguir esse recurso. É verdade. O que o vereador disse aqui é verdade. Inclusive aquelas ruas, quando ganhei aquelas ruas, que eu posso falar que eu ganhei junto com o Sérgio, foi 22 ruas. Foi um marco histórico, na verdade, do município de Orizona. O Arilson não existia em lugar nenhum nesse governo federal, e nem no estadual. Foi assim um marco muito histórico que a gente conseguiu nessas ruas, inclusive que sobe ali o Denis Maggi, corta ali, vai até a 1ª de Maio. Lembro como fosse hoje. A gente conseguiu todas essas ruas que era estrada de chão. Para mim foi um momento histórico ter conseguido isso. Depois veio o portal, bem lembrado, a ciclovia. Eu acho que naquele ano que o Sérgio era prefeito foi 6 milhões de reais. Recursos esses que para mim marcou minha trajetória política. Depois em seguida veio o mandato do Bila, que também correu muito atrás junto com a gente ali que estava na peleja, o Adenilson, e não foi fácil, assim, ter corrido atrás. O que eu gostaria de comentar, eu não tenho nada contra, é igual o Oswaldo falou, o Arilson é pessoas daqui. O que eu gostaria de deixar bem claro, que eu, Janilson e o Alex, nós tivemos uma reunião antes sobre o recurso da Itaipu, em Maringá, foi pedido para o Claudemir autorizou. Na verdade, quem agendou para a gente foi o Mário Verre, que eu acho que o Ronaldo, na verdade, quem deveria aparecer nesse recurso e vir no dia da festa do milho e falar assim, eu ajudei a trazer esses 30 mil, foi o Mário e o Claudemir. Não estou tirando o nós do Arilson, que ele tem acesso também a Itaipu, que ele é amigo do M, não estou tirando. Só que assim, todo o cadastro foi feito tudo, aí depois para o Arilson aparecer na foto, eu não concordo. Infelizmente, é meu ponto de vista, que foi eu correr atrás. Assim, não tenho nada contra o Arilson, pelo contrário, meu amigo. Só que assim, e o recurso agora também. Será que amanhã depois também, os 300 mil que eu falei aqui do Pix, que vai vir do PT, através talvez do Zeca, ou talvez até mesmo do Enio, será que ele vem falar também que foi ele que foi lá e conseguiu
Mentira! Se ele vir falar alguma coisa aqui no município, infelizmente, ele talvez não está nem sabendo, talvez está porque eu falei segunda-feira passada, e do CMU do PAB. O André já recebeu a ligação, inclusive o pessoal do gabinete do Mário Velho, que está interlocutando isso aí. Então, assim, gostaria de deixar claro, o recurso estadual do Arilson vai ser bem-vindo, ele é um menino bom, não tenho nada contra ele. Só que, assim, ele deveria anunciar os recursos estadual. Hoje ele é um deputado estadual, representa o município de Orizona, é um menino bom, mas vamos lutar, deputado, por mais recursos para o município de Orizona. Vamos lutar para trazer mais recursos. Lógico, a deputada Gleice, com ele não ligo, mas assim, o que eu corri atrás, eu vou falar aqui nessa tribuna, deixar claro antes do fato acontecido. Porque assim, foi o prefeito Janilson, até o Janilson ficou assustado, falou, nossa, o Janilson está falando da Itaipu, não estou entendendo. Quem interlocutou tudo foi o Mário, mas tudo bem, não tenho nada contra o deputado, é vida que segue. Mas assim, muito bem lembrado o vereador Lu, sobre, assim, eu lembro do PAB, PAC, na verdade, o que a gente conseguiu, inclusive foi, a Gleice era ministra na época, nós fomos lá receber esse recurso, lembra como fosse hoje, tem foto, tem tudo registrado na prefeitura. Foi a moto niveladora, caminhão caçamba, a conchinha, assim, a gente veio de lá muito feliz de Mariópolis, mas não na época interlocutado pelo deputado Arilson. O PAC foi liberado pelo governo federal e liberou esse recurso no Paraná inteiro. Então, assim, foi um recurso muito bem vindo pelo município de Orizona na época. Após o deputado virar deputado, o Orizona parece que perdeu a força no governo federal. Gostaria que o deputado fosse mais avante, levasse o vereador dele para Brasília, mostrasse as emendas, cadastrasse realmente o município de Orizona em vários recursos, que seria muito bom para o município de Orizona. Sem mais tem dito. Agradeço a presença de todos, dou por encerrado a presente sessão.